Fala pessoal, passando aqui no começo do vídeo para agradecer todo mundo que se inscreveu no canal e deixou o like no vídeo. E se você ainda não for inscrito, por favor galera, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo que isso me ajuda demais, demais, demais. Então é isso aí, falou e aproveitem o vídeo. Ah, Marco Antônio é o super-homem da Jovem Pan? Ele é o... Ele não é fanboy do Bolsonaro, esse aqui? Vamos ver. Eles estão com a vida dele em risco, né? Você também. Não, eu sei, exatamente. Mas eu tô falando do... Eu também. Eu tô falando Não do... existe vida sem risco. Não existe vida sem risco. Mas esse cara, eu tô querendo dizer que tem gente que, tipo assim, meu, não preciso me envolver nisso. Porque o que eu sinto, de um certo modo, por exemplo, acompanhando... Isso vai te envolver. Quando eu trouxe o 38 aqui, por exemplo, o 38 bateu muito nessa tecla. De que, tipo, sua vida acabou. 38 ele parou a mentalidade, infelizmente, do 38 é a mentalidade de um adolescente... Devo me preocupar? O que você fez quando isso Porque o que eu vejo, ele fala assim, ó... Meu, Ele fala, compra Bitcoin e viva a sua vida e dane-se o resto do mundo. E não tá bom? Não tá bom? Não é? Não tá bom pra caralho? Não é? Não é o pensamento? Não é o pensamento, caralho? É isso aí, porra! Que se foda esse mundo cabalístico, merda! Vocês estão ficando loucos? Que é o mundo, porra! Salve, Xandão. Alan não aguenta um minuto na luta, fumante, não faz exercício. Mas certo seria uma luta de boxe. Ah, mas aí é apelão demais também, né? Eu acho que ele não vai aceitar esse desafio aí, não, pô. Isso não é vida. não tem como mudar nada nesse país. Isso não é vida. E o que mais me impressiona do 38 é que ele é um servidor público. Servidor público. Já dá pra ver, o cara tem ranço no 38. Os caras... Esse aqui é uma espécie de Alan dos Santos, ó. O cara já fica assim, ó, fica puto, ó. O 38 deixa os caras putos, ó. Olha, servidor público. Eu vou desmantelar aqui agora esse negócio que falam que o 38 é servidor público e ele é hipócrita. Deixa eu falar um negócio pra você. O fato do cara ser servidor público e sugar, o que significa você ser um servidor público, pegar a sua grana e colocar em Bitcoin? O que significa isso? Só fala que é hipócrita quem analisa isso por um lado superficial. O cara sendo servidor público, o que ele faz? Ele suga o dinheiro do monstro, ele tira recurso do Estado, ele converte o papel esfacelado do Estado, dinheiro sem lastro, e transforma em ouro. É isso que ele faz. Isso daí que o cara faz, quando ele é um servidor público e ele age dessa forma, ele tá tirando o poder do monstro. Ele tá removendo isso daí. Se todo mundo fizesse isso e comprasse Bitcoin, ó pro Estado, ó. Só que ninguém pensa em fazer isso. Porque as pessoas preferem acreditar em político, preferem acreditar em Bolsonaro, preferem acreditar em Lula, preferem acreditar na moeda que não tem valor, que é papel pintado puro, que não significa riqueza. Então, o que tem ser servidor público? A gente trabalha como todo mundo. A única diferença é que a gente passe uma prova difícil pra porra. Não, você passa numa prova difícil, você adquire esse trabalho, você pega seu dinheiro e converte ele. Pra quem compra Bitcoin, converte ele em Bitcoin. Você tá tirando o poder do monstro, você suga do monstro e converte isso em algo bom. Não é isso? Não tá correto? Que tá toda hora falando em Bitcoin. Recebe dinheiro do Estado, que a gente paga. Nossa, porra, isso eu fico revoltado com esse negócio do 38. Porque ele é convincente pra um cacete. Ele é muito convincente. Mas ele fica lá, é ou não é? Vai ou não vai? E a galera, os virgões de internet, porra, ficam loucos com o cara. Ficam malucos com ele. E o cara, ele não consegue solver e sanar uma contradição perfeita, que é ele. Ele é um agente do Estado. E ele vem com aquele papo. Não, porque se eu pedir pra sair, não vão deixar. E vão me perseguir. E ele começa com um monte de raciocínio hipotético de um futuro que não é aquilo que ele tá falando que seria. Porque não, porque se eu for perseguido, porque daí eu vou ter uma ação civil pública contra mim. Ele vai inventando as coisas e mata o assunto. Tudo pra não responder a contradição insanável. Cara, mas eu vou te dizer um negócio.
38 tem dinheiro pra um caralho. Tem. Não O cara precisa. é investigador da polícia, o cara é perito policial. E o cara tem 300 milhões de Bitcoin e ele fala que não consegue sair de um emprego. Irmão, desculpa. Isso é papo pra boi dormir. Rapaz, isso aqui pra mim isso aqui não faz sentido. Não é porque o cara tem ali uma reserva de valor altíssima em Bitcoin que ele vai simplesmente pegar, pular fora do serviço dele e vazar do país. Se ele fizer isso daí, teoricamente, se ele quisesse fazer isso e pudesse fazer, mesmo fazendo, ele traria problema pra vida dele, porra. Você acha que iam deixar o cara em paz? Não pode, né? Então acho que é nesse sentido. Desculpa. Isso me soa papo pra boi dormir. Não acredito. Eu tenho 300 milhões de Bitcoin. Nosso, para melhorar então seu sai do dia, emprego mandou de perito. R$5. Pai nosso que estais você nos sabe o que é céus, fuck you money? santificado Sei. seja o Fuck you vosso money nome. é o que o 38 Venha fala a que ele nós tem. o vosso reino. Se você tem Seja fuck you feita money a vossa e não manda vontade, todo mundo assim se na fuck you, terra como no né? céu. O pão nosso de cada dia nos Então, dai desculpa, hoje. tem alguma coisa errada no seu Perdoai discurso, na as sua nossas vida, ofensas, ou você não tá assim falando a como verdade? nós Você tinha falado dele lá no perdoamos seu a quem canal nos sobre tem isso? Não, nunca. Primeira vez que eu falo 38. Então, o 38 ele bate nessa tecla, cara, que não tem mais o que você fazer nesse Brasil, arruma um jeito de você pular fora daqui, Vai. tem menos de 40 anos, principalmente, vai trabalhar. A história foi construída por homens que nem o 38. São os heróis da história. Não, mas- Esses são os heróis da história. Ele fala que o 38 ele fica citando hipótese atrás de hipótese, mas isso aqui que ele tá fazendo é uma hipótese, ele tá partindo de pressupostos. Por exemplo, quando ele diz que o 38 é agente do Estado, isso daí é verdade, mas a função do 38 não é fortalecer o Estado. O 38 ele não é um agente do Estado que atua a favor do Estado, porque ele pega esse dinheiro e converte em Bitcoin. Então, Coloquei pra cozinhar e nem precisou de tempero. não, ele trabalha pro Estado, não. Ele trabalha pro Estado, mas não serve o Estado. Por que ele não serve o Estado? Ele serve só na função dele, de trabalhador. Mas ele não enriquece o Estado. Tipo assim, é como se o 38 fosse uma bomba lá dentro e tá implodindo. Um pequeno pedaço do Estado tá sendo implodindo porque o dinheiro que o 38 pega, que ele recebe do salário dele, ele não injeta no Estado de novo, comprando ação, investindo em renda fixa, seja lá o que for, entendeu? Então ele tá drenando. Mas o cara aqui, ele ficou ansioso. Me chama de terra e me deixa Hércules, plano, é meu isso. gostoso. A Não, calcinha tudo. rebolando, Mas a calma, calcinha vamos chegar. rebolando, a calcinha Homens que nem o rebolando, 38. cozinho. Fuja! Seja um fujão. Você vê um conflito, fuja! Saia do conflito. É isso aí. Boa. É assim que a gente vai Desce construir um como país melhor. caminhos. Isso aqui eu discordo também. Não se trata de fugir do conflito. Se trata de ser impossível você reajustar o Estado do Brasil. Esse é o problema. Os caras que acreditam que Bolsonaro... Ele é bolsonarista, então. De um lado você tem um cara que acredita em política e do outro você tem um cara que entendeu que isso daí é uma farsa. Né? Então, esses caras que ainda discutem política, estando dentro desse espectro de pensamento onde eles acreditam que exista uma oposição, esses caras, eles são gados por natureza. Eles acreditam que entregando o voto deles pra fulano ou ciclano, defendendo a direita, defendendo o neoliberalismo, defendendo o Estado mínimo, as coisas vão mudar. Não vão. Não vão. Ô Super Xandão, não tem como. Desencana de tudo. Pra quê? Pra quê? Mas eu ia pega o chegar seu lá. dinheiro, pega o Bitcoin, vaza do país. Dane-se, né? Aí foda-se. Aí não tem Pacheco, aí não tem Alexandre de Moraes, tem ninguém. De um lado você tem a arma do Bitcoin. Olha como é simples. Esses caras, eles ficam ansiosos e eu não consigo nem entender o motivo. Você tem dois caminhos na vida, sempre. O caminho da verdade e o da mentira. Você tem a moeda que é lastreada na verdade e a moeda que é lastreada na mentira. O que você prefere? Acreditar num governo onde eles utilizam a moeda demoníaca, moeda que não gera riqueza, que não tem lastro, que depende da sua confiança em político, que não é oposição real, num país esfacelado, ou você tem o outro, uma arma, uma moeda que tem lastro, que é baseada num consenso, num sistema de consenso e verdade, uma moeda que pode te proteger desses abusos estatais. O que você acha? Isso aqui, rapaziada, a gente precisa entender. Vamos entender qual que é o cerne da questão aqui. A questão é que esse Marco Antônio, ele acredita na questão política do país, ele acredita em oposição. Pra quem não acredita em oposição, pra quem já entendeu como que é o jogo político, não adianta se discutir.
Vocês entendem? Ele não está discutindo aqui as propriedades do Bitcoin, ele não está discutindo aqui o juro negativo, ele não está discutindo a realidade econômica do país, de fato. Ele simplesmente coloca o 38 como um fujão. Não se trata de fugir. Se trata de que você está numa árvore e ela está pegando fogo. Ou você salta dela e vai para outra, ou você morre queimado. Não dá para apagar o fogo da árvore, esse que é o problema. Se tiver como apagar esse fogo, fala. Como que apaga esse fogo nessa árvore? Quem que é a oposição de fato nesse país? Quem que tem projeto de fato para isso aqui? Quem que tem capacidade de virar presidente e mudar o modelo econômico do nosso país? Criar uma moeda que possua lastro? Quem? Onde que tá isso daí? Ah, mas eu acredito no Bolsonaro. Então, é direito seu. Tá no seu direito de acreditar em Bolsonaro, em Marçal, no Lula. Você quer continuar acreditando nesses políticos que estão aí desde que o mundo é mundo? Continue, não tem problema nenhum. Se você acredita que a direita vai solucionar o problema do país, se você tem essa mentalidade ainda, não há o que discutir. Não há o que discutir. Porque para você chegar no Bitcoin, você tem que entender fundamentalmente que esquerda e direita são farsas. São os dois lados da mesma moeda. Você tem que entender o que o Dr. Enéas já falava lá atrás. Certo? A proposta do Dr. Enéas era criar um governo nacionalista onde a moeda tivesse lastro. Reforma tributária, mexer na taxa de juros, reformar o parque industrial. Isso daí é um projeto diferenciado. Se você tivesse num país onde você tivesse uma moeda que tem lastro em riqueza verdadeira, trabalho, honestidade, construção de tecnologia, todos esses valores, aí a história é outra. Pra que a gente usar Bitcoin? Não, a gente pode confiar na nossa moeda. Ela tem poder de compra, ela tem lastro. A gente trabalha, a gente é um país que produz. O Brasil produz alguma coisa? Ou o Brasil simplesmente entrega tudo? Brasil, desde que aceitou esse modelo neoliberal, ele virou um corredor de exportação. Só isso ele sabe fazer. Entrega tudo. Todo o patrimônio nacional sendo entregue. Onde que isso nos levou? Tá aí, ó. É nessa situação aqui que a gente tá. Então como que você pode ainda acreditar em esquerda e direita? Esquerda e direita se revezam no poder. Toda hora. Primeiro vem o governo de esquerda, ele vai lá e acaba com tudo. Aí os idiotas vão falar, ai, vamos votar na oposição que é a direita. Pois bem, coloca a direita no poder. O Brasil se fode de novo. Aí volta a esquerda, se fode de novo. Volta a direita, volta a esquerda, volta a direita. E aí? Onde que tá a mudança? Desde 1989. 1989, quando teve a primeira eleição para presidente, o país de lá para cá piorou ou melhorou? Esse modelo econômico, ele fez com que o Brasil aumentasse sua produção, aumentasse seu trabalho, sua moeda, a força da moeda, o emprego, ou fez com que diminuísse? Diminuiu! Então, eu vou só ter a minha família e vou me isolar. É um isolacionista. Mas você não acha que esse discurso são meio de bolsonaristas arrependidos? O hipocrita mandou R$5. O discurso... tá vendo? Ó? Canalha é você. Canalha é você que simplesmente anula, não leva em consideração, ignora, um ignorante por natureza, tudo que representou o governo Bolsonaro e continua acreditando em mentiras. É por isso que o país está esfacelado. É por culpa de pessoas como você, que ainda acreditam em políticos, seja de esquerda ou direita, que o país está desse jeito. Eu, justamente por estar num país onde você tem uma maioria de pessoas burras, um QI baixíssimo que não consegue entender a farsa que esse país está inserido, eu prefiro me retirar. O irmão do Xandão não mandou R$5. Cala a boca, Xandão, pula pro jogo logo, joga Doki Doki. Se a situação fosse o contrário, se você tivesse a maioria desse país que tivesse o pensamento nacionalista, o pensamento correto, aí nós poderíamos acreditar ainda nesse país. Mas a maioria tem esse pensamento? Não. A maioria ainda tá presa nesse pensamento seu aí, ó, que é um pensamento deletério, que acredita em Bolsonaro, acredita nessa porra toda. Mesmo ele tendo botado o pauzinho no seu briolozinho durante 4 anos, seu otário. Ele não concorda com a Terra plana e você não chama ele de ateu. É porque ele não é ateu. Não tem nada a ver acreditar na forma até ser ateu ou não. Isso contribui. Não significa que você vai ser ateu, seu burro. E eu não concordo com o 38. Eu concordo com a ideia do 38. E sobre a forma da Terra, tô aqui esperando o dia do debate pra estompar todo mundo. Assim como a mosca morta produz. Então teve mais 2 pessoas que toparam debater comigo. Que foi... Você concordar com as ideias dele significa concordar com ele. Negativo. Quando a pessoa fala que eu concordo com o 38, essa pessoa tá dando a entender que tudo que o 38 fala eu concordo. Eu concordo com ideias, não concordo com pessoas. Eu não concordo com pessoas, concordo com ideias. A partir do momento que você fala que eu concordo com uma pessoa,
Dentro desses termos, o cara tá querendo dizer que tudo que o 38 fala, eu acredito. Mentira. Porque tem um monte de coisa de extrapolação que o 38 faz que eu discordo. Eu concordo com a questão do Bitcoin e da função do Bitcoin. Isso é uma ideia. Uma ideia que tá se mostrando verdadeira na prática. Basta você estudar a trajetória do Bitcoin que você vai entender isso. Leia livros que falam sobre Bitcoin. Isso daí não é concordar com o 38. É a mesma coisa do Dr. Enéas. Ah, você concorda, Dr. Enéas? Você é bajulador, Dr. Enéas? Negativo, concordo com as ideias nacionalistas. São ideias. Não se trata do indivíduo, se trata das ideias. Inteligentista também não acredita no Bitcoin. Se o inteligentista estudar sobre Bitcoin, é questão de tempo até ele se redimir e falar que estava errado. Tenho certeza. Se o Dr. Enéas fosse vivo hoje e estudasse o Bitcoin, com certeza ele entenderia o Bitcoin. A questão é que o Dr. Enéas, quando você é nacionalista e você entende o Bitcoin, tem duas coisas que você entende. Nós temos oposição nacionalista para poder entregar as nossas fichas? Para podermos entregar as nossas... Não tem. Não tem. Não tem oposição nacionalista nesse país. Certo? Toda a estrutura que foi montada para você poder depositar sua confiança em alguém para essa pessoa virar presidente e mudar o país a nosso favor, toda essa estrutura pertence ao governo, ao poder. Eles já prepararam a cama para chegar lá os piores. Para que os piores cheguem lá. Certo? Então, se você é nacionalista, você tem duas opções. Ou você faz o que o Dr. Enéas fez, cria um partido próprio, com autenticidade própria, certo? E vai à luta e tenta, igual que ele fez e não deu certo. Ou você entende que agora é hora de você cuidar da sua família, dos seus próprios interesses, porque o Estado não vai fazer isso. O governo não vai fazer isso por você. É a única conclusão que você chega. Que nem eu. Eu poderia aqui falar assim, ó, eu não vou depositar minhas fichas em Bitcoin. Eu vou continuar depositando minhas fichas no sistema político brasileiro. Vou continuar votando até a hora que aparecer alguém que me representa. Você quer ir por esse caminho? É um direito seu. Eu já não acredito mais nisso. Entendeu? Então, tem dois caminhos, irmão. São dois caminhos. É o caminho da verdade e da mentira. O caminho da mentira tá sendo mostrado aí já tem tempo. O caminho da mentira é esse sistema político fajuto, certo? Que só tem promessa falsa. Você pode acreditar nisso, ou você pode sair desse sistema e criar o seu próprio sistema. Ser o seu próprio banco, ser a sua própria instituição. Então é isso, cara. Na nossa vida é assim que funciona, irmão. Você pode ou depositar... Cara, isso é bíblico. O que a Bíblia fala? Que a luta é contra os principados e as potestades, irmão. Esse é o problema, velho. Como que você vai mudar isso daí? Fala pra mim. Foda que a população é tão escobida na mentira que chega um cara que não é o Dr. Enéas e é taxado louco. Irmão, hipócrita é quem vem aqui e fala essa abobrinha, esse absurdo de Bolsonaro, bando de imbecis. Quando surgiu a oposição de verdade nesse país, o que fizeram? Taxaram ela de louca, que foi a Dr. Enéas. Brasileiro é patético, irmão. Se aparecesse hoje um partido nacionalista com um líder igual o Dr. Enéas, iam taxar de maluco também. Ia ter um monte de gente, ó, descendo o cacete. O povo brasileiro tem repulsa pela verdade. O povo brasileiro não tá mentalmente preparado ainda para aceitar a verdade, que esquerda e direita é uma farsa, eles são idólatras, isso é uma farsa, e querem falar mal de Bitcoin. Se eles não tiveram capacidade para entender ainda nem que esquerda e direita é uma farsa, você acha que eles vão entender o conceito de Bitcoin? No fim das contas, só decidem quem vai roubar. O brasileiro não quer um sistema de ideias, um projeto para ser instalado no país, ele quer alguém para bajular. Esse é o problema. Esse é o problema.